Olá, vamos ver o gerenciador de repositórios RPM. O RPM é um tipo de pacote utilizado por algumas distribuições Linux que tem como RPM base. Então, ao invés de você sempre distribuir o seu software com código-fonte, alguém ter que baixar o código-fonte, compilar o código-fonte para poder utilizar um software, né? O pessoal do Linux se juntou para poder criar um tipo de pacote. Esse tipo de pacote, chamado de RPM, tem o software e todos os arquivos que o software precisa para executar empacotado numa espécie de caixinha virtual, um arquivo que funciona como uma caixinha. E essa caixinha, na hora que você instala ela instala todos os arquivos daquela determinado pacote, cada um no seu lugar. Então, o RPM ele é o comando básico para você instalar e desinstalar pacotes em distribuições que trabalham com o RPM. Então, existe distribuições que têm pacote do tipo Debian e distribuições que têm pacote do tipo RPM. O CentOS que eu estou utilizando agora utiliza o RPM. Então o RPM ele tem algumas opções interessantes. A primeira delas é a "-q", que é de query, que é de pergunta, para você saber alguma informação sobre os pacotes instalados, sobre um determinado pacote, né? Nós temos a opção "-i", que faz a instalação de um determinado pacote. Temos a opção "-u", que faz o upgrade do pacote, ou seja, você tem um pacote instalado, por exemplo, o Apache HTTP, versão, sei lá, 2.4.17 e você baixou a 2.4.18. Então você pode utilizar a opção "-u", que ele faz o upgrade daquele determinado pacote. Tem aqui a opção "-e", que apaga o pacote do seu sistema. Então, para você, por exemplo, ver quais foram os últimos pacotes instalados, eu vou utilizar aqui o "-q" de carry, all, por exemplo, last. E aqui ele vai me mostrar todos os últimos pacotes e a data de instalação desses pacotes, né? E aí é bom você combinar, por exemplo, com o grep para poder pegar alguma informação útil, né? Se você quiser saber, por exemplo, qual pacote um determinado arquivo pertence, vamos supor que eu queira saber o RPM -qf /pin /bash. E ele vai me trazer que o pacote do bash é o bash, né? Óbvio. Nós podemos utilizar algumas outras combinações do RPM, por exemplo, para saber a integridade dos arquivos. Então, vou dar um sudo aqui, né? Digitar a senha do root e ele vai me trazer aqui o status de integridade dos arquivos que não conferem, né? Então, essas letrinhas aqui, né, significam que os arquivos, na realidade, eles foram alterados, não correspondem mais aos arquivos que foram instalados pelo RPM. Enfim, o RPM é uma base é um comando base para você instalar e desinstalar pacotes, só que devido ao Yum, por exemplo, né, e outras distribuições têm os seus comandos aí para facilitar a instalação e desinstalação de pacotes, o RPM sozinho, né, ele é muito pouco utilizado hoje em dia porque ele é pouco versátil, né? Você tem que baixar na mão o pacote, baixar as dependências na mão, instalar numa ordem correta, é bastante complicado. Mas você tem que saber um pouco sobre esse comando para poder fazer uma boa prova, né? Mas
em termos de utilização prática, o RPM sozinho hoje ele é bem pouco utilizado.